pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo, né, sobre versões de escrita, tá? Aquela ideia de a gente conversar um pouquinho com vocês sobre o processo de criação literária, o processo de criação editorial, enfim, tudo que envolve a produção de um livro. O ano de 2015, para mim, ele foi bem importante, gente, né? Eu já havia lançado o livro O Fim de Alice, né, que eu já havia escrito em 2013, ainda durante o lançamento, né, ou vivenciando o lançamento do Silêncio em Poema. Mas eu resolvi que queria escrever mais, né, queria continuar nessa vida de escrita. Mais do que escrever mais, tá, eu queria muito era a veiculação de alguns textos que eu havia escrito alguns anos antes, né? Dos meus 18, 19 anos, ainda na época da graduação, né, ainda com alguns textos em época de colégio e outros que eu escrevia naquele momento, eu estava vivenciando com os meus alunos a história de como se cria um escritor, né? Então, ao mesmo tempo que eu vivenciava isso à medida que começava a publicar, os alunos também questionavam muito em relação às aulas de literatura, né? Sobre como é que a pessoa passava da sua profissão para ser um escritor, ou como é que ela se criava enquanto um escritor, né? Como é que um texto saía tão bom daquele jeito e as pessoas queriam ler e tinham acesso a essa leitura, e como é que tinha aquela linguagem toda, como é que tinha aquele nível de produção tão relevante, tão potente em matéria de linguagem, em matéria de temáticas, né, que faziam com que a gente lesse esses autores no decorrer dos anos. E aí, né, por uma questão de ideal, entre aspas, né, por querer mostrar para as pessoas, né, que todos nós podemos escrever e que a gente tem um processo, uma caminhada para se revelar enquanto escritor, que lá no ano de 2015 também eu organizei, né, o original de um livrinho chamado Confissões. Tá? O Confissões foi um livro, pessoal, que eu fiz uma única tiragem, tá, de 100 exemplares, na Constituição igual ao que foi o Fim de Alice, como vocês puderam, né, acompanhar na explicação da semana passada. Tá? E aí, o que aconteceu, né? O Fim de Alice, na verdade, né, ele teve esse processo todo levantado em função da questão de custo, como eu havia mencionado no outro vídeo. Para o Confissões também foi útil, né, que a questão do custo fosse baixa, principalmente em função do que eu ia aproveitar a verba que foi levantada em função do Fim de Alice para a publicação de um novo livro. Então, eu resolvi fazer o que aqui, né? Em matéria de composição do material, eu queria mostrar para essas pessoas, né, que um escritor ele cresce. Né? Ele não é uma pessoa que sai pronta do nada. Só que a grande mística que ocorre por trás disso é que, como os livros eles já vêm muito bem elaborados, muito bem pensados, refletidos, né, que já houve uma ida e uma volta tantas vezes entre editor e autor para que houvesse o lançamento desse texto, se perde, ou o leitor comum perde essa caminhada de registro, digamos, né, desse evento todo, né, dessa natureza de construção do texto literário. Então o que eu resolvi fazer? Eu peguei textos que eu havia escrito aos 19, aos 20, aos 21, aos 22, até os meus 28 anos, né, e resolvi que ia então compor um material que mostrasse, né, como é que era a diferença entre os textos que eram produzidos quando eu era mais novo até os textos que foram produzidos mais recentemente, mais próximos àquela época. E mesmo com a história de que alguns escritores, alguns autores acham isso super arriscado, porque tipo, mas tu vai mostrar um texto que não é muito bom, um texto que não é considerado literário, um texto, né, que tenha, né, problemas, né, de construção narrativa, etc. Claro que todos eles tiveram, né, coisas, critérios, situações a serem melhoradas com o tempo. Mas a ideia do texto, como eu falei, né, era justamente de mostrar essa criação de escritor, mostrar esse processo, essa caminhada, né, em que a gente sai de um escritor que é menos maduro. E eu não digo escritor publicado, mas eu digo nós enquanto escreventes, enquanto aqueles, né, que estamos iniciando o processo da escrita, mesmo ainda na adolescência, mesmo ainda na juventude, mas que tem o desejo, né, a ânsia de fazer algo mais por meio da escrita. Então eu peguei textos desde essa minha fase, né, pós-colégio, né, para que então pudesse criar algumas narrativas, né, que angariassem essa caminhada.
E angariando essa caminhada, né, a gente pôde ver então um pouquinho de como é que era esse crescimento de escritor. Então esses textos que se distribuem no decorrer do Confissões, tá, são textos que na verdade eles mostram um pouquinho dessa caminhada, tá? Eles não ficaram ordenados, né, de acordo com o momento de produção, os textos dos 19, dos 20, dos 21, dos 20, não tem nada disso, mas ele tem um ordenamento, né, que mostra que a evolução dos textos ela passa de elementos mais simples para elementos mais aprofundados, por meio das questões de linguagem e por meio das questões narrativas. Então tem textos que são muito mais curtos e tem textos que são muito mais longos em virtude das necessidades do momento e das potencialidades que se desenvolveram até então. Então a ideia, na verdade, era pegar esses textos, colocá-los, né, de uma maneira em que as pessoas pudessem acessá-lo e reconhecê-lo como, então o cara escrevia desse jeito aqui, depois ele escreveu desse jeito, né, de uma forma mais aprofundada, mas aqui ele já ele faz uma linguagem diferente, mas esse texto aqui é tricurto, por que será que ele é tão curto, os outros são tão longos? Ou por que esse texto aqui é gigante aqui no final, né, e os outros são tão curtos ali no início? Justamente ir levantando as possibilidades, né? São possibilidades de escrita. A gente está o tempo inteiro, né, na nossa produção, né, literária, digamos assim, fazendo coisas, fazendo textos, melhor dizendo, que eles vão variando de acordo com a nossa potencialidade naquele momento. Então, por isso que eu estava mencionando antes, né, eu mencionei em outro vídeo pelo menos, de que quanto mais a gente escreve, né, mais a gente vai fabricando, mais vai lapidando o material que a gente cria, mais a gente evolui enquanto escritor, né, mais a gente consegue trazer elementos melhores, construções melhores para o decorrer dos textos. Então o que a gente precisa, na verdade, é dar voz para essa condição do ser escritor, não deixar com que a vergonha predomine, não deixar com que a falta de maturidade, né, impeça que a gente realmente escreva mais, faça mais, para que então a gente consiga transformar esse material todo num livro, né, transformar esse material todo num ser escritor, no fim das contas. Hoje a gente tem, né, recursos midiáticos que facilitam bastante essa ascensão, digamos, né, da pessoa que é, entre aspas, um pseudo-escritor, aquele que está iniciando, né, nessa produção. A gente tem o Wattpad, a gente tem, né, na Amazon, né, a possibilidade de fazer publicações sem interferências de editora. Né? Claro que a gente sabe que isso também afeta, né, a produção textual, né? Principalmente quem não tem o convívio, quem não tem, né, a vivência com o elemento literário, que é basicamente um leitor e que pensa que começando a escrever já está se transformando no escritor. A gente precisa de uma caminhada um pouco mais insistente, né? Um pouco mais pensada e refletida para chegar nesse ponto. Então o ideal é que as pessoas, claro, escrevam, produzam, façam bastante, para que num determinado momento elas possam observar tudo que elas levantaram, escreveram e deixaram armazenados ali no silêncio dos kilobytes, né? Ou armazenado nas suas gavetas, sejam mentais, sejam físicas, né? Para perceber que, olha, essas coisas que eu escrevi tão boas, eu posso fazer alguma coisa com elas. Ou, né, isso aqui eu preciso botar fora, eu preciso começar tudo de novo. Ou posso remontar, ou posso criar algo a partir delas, enfim. O que interessa, né, é que a produção literária em si, ela necessita de uma caminhada, né? E essa caminhada, só avança na caminhada quem dá os passos, né? Então a gente precisa estar caminhando constantemente para fazer com que os nossos objetivos literários eles fiquem cada vez mais evidentes. A gente precisa caminhar para chegar até algum lugar. Certo, gente? Então, por hoje é só. A gente conversa mais sobre criação literária e editorial nos próximos tempos. Um abraço a todos e até a próxima.